Com a chegada da Funimation, tivemos vários animes dublados, e um deles em questão é Attack on Titan, que conta a história de Eren, que perdeu sua mãe em um ataque dos titãs. Então hoje eu vou contar de uma maneira resumida tudo o que aconteceu na primeira, segunda e terceira temporada desse anime. Só que eu não vou focar muito na história, mas sim nas descobertas que os nossos personagens conseguiram descobrir sobre os titãs. Então se você já gostou desse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre do que eles deveriam saber para se manterem vivos naquele mundo. Depois eu vou contar como eles descobriram cada um desses fatos. E por último eu vou contar um pouco da história do pai do Eren, Grisha Jäger, porque a história dele foi o que nos revelou várias coisas sobre os titãs e sobre as muralhas que não sabíamos até então. Bom, no início do anime, todos que estavam iniciando como os próprios personagens não sabiam muito sobre os titãs e sobre como eles surgiram. Só o que eles sabiam era que os titãs tinham um ponto fraco, que era uma parte de baixo de trás da nuca. Sabiam que eles não precisavam de comida para se manterem vivos, uma vez que eles tinham passado mais de 100 anos sem se alimentar, já que as pessoas das muralhas haviam ficado todo esse período sem serem atacadas. E também sabiam que eles não comiam os animais, uma vez que eles corriam atrás apenas de pessoas e ignoravam os animais. Mas eles não sabiam algo que era essencial, algo que só foi revelado na terceira temporada, que era como fazer os titãs. Também algo que só foi descoberto por eles quando a primeira muralha foi destruída pelo titã colossal e encouraçado. Até esse período, eles não sabiam da existência de titãs anormais, e depois descobriu-se que eram chamados de titãs originais. E também abrangendo esse assunto de informações essenciais para eles e nós, para que tivessem uma noção de como era realmente aquele mundo em que viviam e como eles poderiam ter uma chance de sobreviver em um mundo perigoso que era aquele. É sobre os segredos da família Reis, que tinha informações essenciais sobre os titãs e as muralhas, e também um titã original, o titã progenitor. Mas isso eu só vou esclarecer no fim, quando eu for falar um pouco da história do pai do Eren. Agora eu vou falar um pouco de como eles descobriram algumas coisas sobre os titãs. Primeiro vamos falar do Eren. Logo quando ele descobriu que poderia se transformar em titã, ficou em aberto que titãs poderiam ser pessoas. Aí, em uma missão da tropa de reconhecimento, soubemos que existia um titã anormal, que foi nomeado de titã fêmea. E descobriu-se que era uma amiga de Eren e seus amigos, Annie Leonhardt. Aí, logo depois, foi descoberto que outros amigos deles também poderiam se transformar em titã, o Bertolt e o Rainer. Mais pra frente, em um ataque do titã bestial, descobriu-se naquele arco que os titãs na verdade eram pessoas. Por alguma forma foram transformados em titãs, como já suspeitavam. Mais pra frente descobriu-se que para transformar uma pessoa em titã era preciso uma substância extraída da coluna de um titã. Na terceira temporada, só que agora abrangendo informações da família Reis, tivemos a história da história, que brisa, né? Enfim. Nisso tivemos várias informações essenciais, como eles tinham o poder de um titã original, só que eles não usavam em favor da humanidade por conta do primeiro rei, que tinha uma ideia um tanto quanto duvidosa. Ele mexeu com as lembranças das pessoas para que elas não lembrassem nada da vida lá de fora das muralhas. E assim pensavam que eles eram os únicos humanos vivos. E outras coisas que dificultavam o espírito que quisesse livrar das muralhas. Porque ele, o rei, acreditava que era a única maneira de se proteger dos titãs. Após tudo isso, no fim da segunda parte da terceira temporada, tivemos o confronto entre a tropa de reconhecimento e os titãs. Colossal, encouraçado, bestial e quadrípede, que na verdade era como se fosse um bichinho do bestial. O resultado disso foi a morte de vários membros da tropa de reconhecimento, que no final só sobrou 9 membros. A recuperação da Muralha Maria, que no início do anime foi destruído pelo Titã Colossal e encouraçado. A morte do Titã Colossal, que o poder foi passado para Armin. E no fim, eles puderam entrar no porão da casa do Eren. Lá tinha alguns livros sobre o mundo lá de fora e outras coisas mais que envolvia a história do pai do Eren. E tudo isso foi nos revelado em forma de flashback. E agora eu vou falar tudo com muita clareza para que vocês entendam. O pai do Eren, que se chama Grisha, saiu de um campo de concentração que eles viviam. Do lado de fora deste lugar, eles se encontraram com alguns guardas e eles os repreenderam. Um deles, alegando que iria levar a irmã do Grisha com eles, saiu com ela. Só que quando o Grisha voltou para casa, ficou surpreso ao saber que sua irmã estava morta. O guarda que disse que iria levar a garota para casa, disse que deixou ela no portão, porque ele estava ocupado demais para deixar ela em casa. Após todo esse acontecimento, o pai do Grisha, por ser repreendido pelo guarda, contou a história do surgimento dos titãs para Grisha. 1820 anos, nosso ancestral Emir Fritz fez um trato com o demônio da terra para obter o poder dos titãs. Com a morte dela, o poder foi dividido em 9 titãs originais, que formaram o Império Eldiano. Depois de destruir o grande Império de Marley e conquistaram o continente, e a Era das Trevas começou, e os súditos de Mi começaram a chamar as outras raças de inferiores e começaram a sua opressão, roubando terras e bens
forçando outros povos a gerar seus filhos, aumentando o número de súditos de Ymir. Essa purificação étnica perdurou por cerca de 1700 anos, mas a grande nação de Marley voltou a crescer e através de manobras internas contra Eldia, além de obter 7 dos 9 titãs, saiu vitoriosa na Guerra dos Titãs, há 80 anos atrás. O rei de Eldia, na época, construiu as muralhas na ilha de Parades e fugiu para lá com seu povo. Os nossos ancestrais nos abandonaram e nos deixaram nesse continente. Os generosos de Marley não nos mataram e nos deixaram viver. Após alguns anos de Grinch saber disso tudo, ele se tornou médico. Em um dia normal de sua vida, ele conheceu alguém que lhe falaria a verdade sobre a morte de sua irmã. Com isso, ele se aliou aos rebeldes, chamados de restauracionistas. Em um dia, conseguiram decifrar um pergaminho que dizia que a Ymir não fez um trato com o demônio da terra, mas sim acordou o poder dos titãs e usou para benefício da humanidade. Em um dia, um tal de Coruja, que era quem liderava os restauracionistas, mandou uma descendente da família real de Ymir, a mulher que seria a mulher de Grisha naquela vida. Ela deu informações que só a família real sabia. O rei das muralhas estava em posse do titã progenitor. E nessa hora nos é revelado qual era o real motivo do rei e seu descendente das muralhas para não ajudarem a humanidade a combater os titãs. O motivo era que ele tinha medo de se envolver em uma guerra como a que tinha acontecido há 80 anos. Algum tempo depois, o Império de Marley estava recrutando descendentes de Ymir para que eles ficassem com o poder dos titãs originais, em benefício dos Merlianos, é claro. Grinch suspeitou que o motivo para isso era que eles queriam atacar a ilha de Parades, para tomarem posse das reservas de combustíveis fósseis, e além disso capturar o poder do titã progenitor, que estava em posse do rei das muralhas. Com isso, Grinch tomou uma decisão que seria a sua pior decisão. Ele contou tudo para seu filho, que ao saber disso, após passar por esse trauma mental imposto por seus próprios pais, ele contou tudo para seus avós, que denunciaram os restauracionistas. Os restauracionistas foram para um lugar em que eles seriam transformados em titãs. Mas antes que Grinch se transformasse em um titã, ele foi salvo pelo Coruja, que lhe deu a missão de recuperar o titã progenitor. O Coruja transformou o Grisha em um titã e se deixou ser comido por ele para que ele conseguisse consciência para conseguir se transformar em humano novamente. Porque o Coruja tinha o poder do titã de ataque, que foi passado dele para Grisha e depois para o Eren. Para passar o poder de um titã para outra pessoa, é preciso de duas coisas. A pessoa precisa ser um titã, somente os descendentes de Ymir podem se transformar em titã. E por último, precisa comer alguém que tenha o poder de um dos titãs originais. Ao receber o poder do titã de ataque, ele foi para a muralha, onde construiu família, mas nunca esqueceu da sua missão. No dia do ataque do titã colossal encoraçado, ele foi para o centro das muralhas para capturar o poder do titã progenitor, da família Reis. Quando voltou para casa e descobriu tudo o que tinha acontecido, em uma noite ele passou o poder dos dois titãs que ele tinha, o titã de ataque e o titã progenitor, para seu filho Eren. Por fim, algo que foi revelado para o Eren pelas lembranças dos outros portadores dos titãs que ele tinha. O único jeito dele conseguir usar totalmente o poder dos titãs que ele tinha era se ele comesse alguém da família real. Na hora ele pensou na história, só que não queria fazer isso porque era sua amiga. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você não entendeu muito bem sobre alguma coisa, ou faltou eu falar algum fato, deixe seu comentário aí embaixo, para que assim eu possa fazer um outro vídeo falando mais sobre esse assunto especificamente. E valeu, fui!